Evangelho, que Ele está agradecendo mais uma vez. Os casais que ontem compareceram foi uma bênção. Agradecemos a irmã Sara, Daniele, pela arrumação que fez pelo evento, com as orações. Que Deus nos abençoe rico e poderosamente. Deus abençoe os adolescentes. Esse adolescente, cada dia mais, ele está adorando a Deus, apresentando a Deus seus atos de adorações em espírito e em verdade. Agradeço também todas as congregações que ajudam a esforçar, está conosco, Barreiro, e continue as suas orações por mim. Não deixe de orar por mim, falando em oração. Daqui a pouco nós vamos estar orando nosso irmão Aldinei, que está adoentado desde sexta-feira, comunicou comigo e está adoentado. Hoje está bem mais melhor. Daqui a pouco nós vamos estar orando por ele em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus no livro de Marcos 14, 32, fala: Jesus, o Getsemane. E foram a um lugar chamado Getsemane. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João. E começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhe: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dorme, não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, e não sabia o que responder-lhe. E voltou a terceira vez e disse-lhe: dorme agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Fecha os olhos. Leva teu pensamento a Deus. Querido Deus, meu Pai que estás no céu, ó Deus bendito, Deus santo e poderoso, a tua palavra, ó Deus, acaba de ser lida neste momento. A igreja espera ouvir do Senhor, Pai. Ó Deus, e eu mesmo, eu não tenho nada que falar, mas eu te peço a ti, Senhor, que é pela tua grande e infinita misericórdia, envia teu Espírito Santo, o mensageiro, para que traga a palavra, para que eu possa transmitir para a tua igreja. Usa-me
Ó Senhor Deus, na tua palavra, é que eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém. Quem pode, toma seus lugares e adora o Senhor com palma e glória a Deus. Amados, a palavra de Deus é muito clara. A palavra de Deus ela é fiel e eficaz. Em momento alguns, esse livro vai perder a sua credibilidade. Pelo contrário, cada dia que passa, nós vemos algo mais perfeito, porque o livro mais lido na face da terra é a Bíblia Sagrada. Ela mexe com o nosso interior, mexe com o nosso olhar. Essa palavra ela mexe com a nossa alma, com o nosso íntimo. Fala de coisas terrenas, espiritual, celestial. E nós vamos ver aqui, irmãos, que a palavra do Senhor nos fala que esse texto que nós lemos aconteceu em uma noite de uma quinta-feira, quando o Senhor Jesus ele acaba de celebrar a Santa Ceia. E quando ele acaba de celebrar, ele canta um hino. E ele vai, após ele cantar o hino, subir para o monte da oração. Ele tinha esse costume. Em cada um trabalho realizado, ele ia para o monte da oração. Ele levava consigo todos os seus discípulos. Mas a Bíblia aqui vem falando para nós que nesta noite ele leva apenas 3 dos discípulos com ele. E é muito conhecido no nosso linguajar, na nossa maneira, nas nossas pregações. 3 nomes muito repetidamente em nossas pregações, que é Pedro, Tiago e João. Ele vai levar esses 3 homens com ele, esses 3 discípulos. E quando chega lá no monte da oração, ele vai pedir para ele: fique aqui, eu vou mais um pouco adiante, eu irei orar, e vocês ficam em vigilância. E ele vai relatar: a minha alma está angustiada até a morte. Amados, isso é muito forte, essa frase. Isso é muito forte, porque eu tenho um conhecimento, e a Bíblia vem nos relatando o Senhor Jesus como 100% homem, como 100% Deus. Ele que agora ele está como 100% homem. Ele sabe o que vai acontecer com ele no dia seguinte, é na virada da noite. Ele está na noite de quinta-feira para o outro dia. Então, irmão, ele já começa a pensar: eu serei entregue, eu vou ter que me entregar na mão dos homens. Eles vão judiar de mim, vão me bater, vão me prender, vão me julgar e vai me matar. Ele sabe o tamanho da crueldade. Ele já começa a sentir dores ali, apavoramento, a alma chega a ficar triste, angustiada, a ponto de a morte. Ele relata aos seus discípulos dizendo: vigiai, ora e vigia. Mas ele não pôde contar nem na hora da sua morte, nem nos seus últimos momentos de vida,
ele não pôde contar com esses 3 amigos que eram mais íntimos dele, que é Pedro, Tiago e João. O sono sobrecarregou eles de maneira tal que eles não aguentaram a vigiar. Eles se entregaram ao sono, ficaram dormindo, foi para o monte apenas para dormir no meio do mar. E a Bíblia relata que o Senhor Jesus ele vem até a eles e encontram eles dormindo, e balançam eles, acordam eles e falam: vigia. Jesus se retira de novo e volta a falar com Deus. 3 orações repetidas a mesma coisa. Pai, tu pode todas as coisas. Se possível for, passa de mim este cálice. Porque ele sabia que no outro dia o que ele ia passar. Naquela mesma noite, algumas horas atrás, Judas, um dos discípulos dele, havia acabado de trair ele. Tinha recebido uma propina, um dinheiro para poder trair o Senhor Jesus. Os soldados queriam pegar a pessoa certa para não dar problemas. Então falou: eu quero que você me entrega qual é o Jesus. Eu acredito que ambos vestiam todos iguais. Acredito que ambos eram parecidos com outros, a faixa etária de idade, para não haver confusão. Então Judas, ele pega então essa propina e fala assim: deixa comigo, na hora certa, no momento certo, eu te apresento quem é. Eu vou dar um sinal. É aquele quem eu chegar e cumprimentar e dar para ele um beijo. Este é. E nós vamos ver quando Jesus está celebrando a ceia, ele vai relatar isso e vai dizer assim: olha, aqui em nosso meio tem um que é o diabo, tem um aqui que é o traidor. E terminando ali, Jesus vai dar para ele essa ordem: olha, vai e faça o que você quer fazer, vai rápido. Ele vai lá e negocia Jesus. E a partir daquele momento, a alma de Jesus, ele começou, o semblante já vai mudando. Jesus já vai fechando o seu semblante triste, aborrecido, angustiado. O semblante de Jesus muda, já não é mais aquele semblante alegre, cativador, humor. Ele vai para o monte, eu acredito até que as pernas meio travadas, mas não vai ter a sua última oração ali com o Pai, fazendo um pedido a Deus: Pai, se possível, passa de mim esse caso. Eu acredito que nessa hora, quando ele faz a oração, isso é muito forte. O diabo só sabe quando a gente fala. Enquanto a gente não fala, o diabo não sabe. Aí Jesus está aqui orando: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Acredito que o diabo louco já ficava atento ali nas palavras que ia sair. O diabo: é agora que eu vou ganhar ele. Se Deus deixar de cumprir, eu ganho e Deus perdeu. Eu acabo com a nação. Estava no jogo. E nessa hora o Senhor Deus, ele faz isso. Silêncio. Ele não responde a oração. Passou alguns minutos, o Senhor Jesus ele vem. Pela segunda vez ele ora, os discípulos dormiram. Pela terceira vez ele torna a voltar, os discípulos dormindo. E aí que Jesus entende: os discípulos não têm condições dele mesmo alcançar a salvação, a não ser por Jesus Cristo, a não ser que o Senhor Jesus ele tem que passar por aquele sacrifício. O importante, o interessante aqui nesse texto, que a Bíblia vai dizendo para nós a seguinte palavra, vamos lá no 36.
e disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou dormido e disse: Pedro, Simão, ora, não pode vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entrais em tentação. O Espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez, orou dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou outra vez dormidos, porque os seus olhos estavam carregados, e não sabiam o que responder. E voltando a terceira vez, disse: dorme agora e descansai, basta, é chegada a hora em que o Filho do Homem vai ser entregue, mas não nas mãos dos pecadores. Eu quero voltar um versículo atrás, no 33 aqui. E tornou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se, e disse-lhe: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui, vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Então nós vemos aqui no versículo 35, ele diz: se fosse possível. Aqui tem uma vírgula. Essa vírgula aqui me chama a atenção. Quando ele volta pela terceira vez, ele pega essa vírgula que ele deu, ele continua a frase: passa-se dele, se for possível, passa-se dele aquela hora. O diabo pensou que já estava tudo ali terminado, só que o Senhor Jesus ele pôs uma vírgula ali. Como Deus não respondeu, ele vai dizendo assim: mas doutor, faça a tua vontade e não a minha vontade. Que a vontade de Deus venha continuando prevalecer na nossa vida. E a Bíblia vai dizendo que ao amanhecer, ao romper da hora, quase amanhecer, Jesus ele vem nessa noite. E quem ele encontra cá embaixo, ao início da montanha, o Judas e também os soldados. É ali que Judas ele vai entregar. Ele, ao Senhor Jesus, ele vai cumprimentar a todos. E quando chega em Jesus, o cumprimento com Jesus é diferenciado. Ele vai dar um beijo de Jesus. E ali então o Senhor Jesus, ele vai perguntar: quem nos buscais? A quem vós buscais? Ele diz: Jesus o Nazareno. Ele vai dizer: sou eu sou. Caíram todos tordoados, porque neste momento o Senhor Jesus não falou com voz de homem, mas com voz de Deus. Aí Jesus levanta ele, volta a falar em voz de humana, e mesmo assim eles não compreendem. Jesus aquele é levado. Jesus não teve direito de um advogado. Às 6 da manhã, ou seja, às 5 da manhã, em diante ali já começa o processo de julgamento. Já preso, já vem o julgamento, já é sentenciado à morte e já começa a execução da morte. Já coloca uma cruz para ele carregar. Essa cruz é levada no lugar da caveira, lugar do bolo. E Jesus lá vem andando
noite toda acordado, durante o dia preso, não dando de comer e nem de beber, está ali fragilizados, angustiado, torturando psicologicamente. Lá vai ele. Os amigos, neste momento, se afastaram todos. Por quê? Acreditou um medo. Nós sabemos muito bem que é a justiça. Nós sabemos que isso aconteceu e está acontecendo em nosso país. Um homem ser condenado, os amigos, no momento ele teve que fugir todos. Que tem os amigos, que tem os próximos, que tem os títulos, que tem os advogados, alguém para defender, sozinho, condenado à prisão. O Senhor Jesus também foi a mesma coisa, na pior ainda, foi apanhando, tomando chicotadas, e o sangue sendo derramado. Jesus ele é levado, a hora vai passando e precisa executar o plano quanto mais rápido, porque na lei dos judeus não trabalha no dia de sábado, e essa execução tem que ser na sexta-feira, porque se matasse ele depois das 6 da tarde, o corpo tinha que ficar pendurado o sábado inteiro, só no domingo. Então tinha que fazer todo esse trabalho, todo esse percurso antes das 6. Então ali ele foi morto, torturado e sepultado. Os amigos não pôde fazer nada. A Bíblia vai relatando para nós, até a própria mãe de Jesus, ela andava de longe, sem poder fazer nada. Pedro negou o Senhor Jesus, dizendo que Jesus orientou ele: vigia, porque eu serei entregue na mão dos pecadores. Pedro também negou. Pedro olhava de longe e não podia fazer nada. Mas uma coisa que me chama a atenção é que na hora que ele fala assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, Deus ele não responde. Jesus ele compreende. A igreja não tem condições de ser salvo, alcançar a salvação, a libertação por si próprio, mas tinha que ser pelo sacrifício dele. Então nós vamos entender que Deus, quando nós, irmãos, muitas pessoas já falaram comigo, e muitas das vezes também, até mesmo eu cheguei a pensar: será que Deus não está me ouvindo mais? Será que Deus me abandonou? A minha leitura bíblica está sem sentido, não está correspondendo. Ninguém chega para mim, não entrega um recado de Deus, ameaça mais nada. Eu quero dizer que Deus ele sabe trabalhar. Ele está trabalhando no silêncio, no profundo e no escondido. Deus estava trabalhando ali no silêncio com o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus ele entendeu ali todas as coisas. Que me chama a atenção, enquanto Jesus estava ali na cruz, aquele silêncio total, o sangue dele sendo derramado, e só ouvias as zombarias que zombavam dele, dizendo assim: você salvou muito pouco, e assim mesmo você não salva, ajudou tanta gente, você não pode ajudar você mesmo. Para piorar mais ainda, 2 ladrões ao lado dele. Eu vejo pela fé que um dos ladrões que estava ali no lado da esquerda, ele deu lugar ao diabo, e o diabo entrou.
E o diabo começou a perturbar, cutucar, dizendo: ele salvou os outros, não pode salvar a ti mesmo? Desce da cruz, salva você mesmo e a nós também. Mas eu vejo também que o Espírito Santo de Deus entrou também naquele que estava da direita, e vai os dois ali combater. Alô, rapaz, nós estamos aqui porque nós merecemos, nós somos pecadores, nós erramos, nós estamos aqui pagando pelos nossos erros. Você tem essa coragem de falar isso? Nem na hora da sua morte você não teme a Deus. E o corpo de Jesus está lá, de pendurado numa cruz, pés e mãos cravadas com prego, o corpo todo cortado. O estudo vai dizer que as brechas, rasgões eram tão grandes que dava para ver os órgãos de Jesus, dava para ver as tripas de Jesus. E nós sabemos que os mosquitos gostam de uma ferida, ele está com a mão e o pé travado. Os mosquitos começam a rodear, ele nem poder limpar, tocar os mosquitos. Nós vemos ali então que maravilha, um sofrimento profundo. Para hoje eu tenho direito, nós temos o direito de alcançar salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Passou por todo esse sacrifício ali na cruz. E o mais, e a Bíblia vem dizendo para nós que a cruz não foi feita para o Senhor Jesus. Aleluia. Depois que chama atenção da gente. Passa um pouco, cara. Vai, glória a Deus, diga mais forte, glória a Deus. O que me chama a atenção, que a Bíblia vai dizendo que a cruz não foi feita para o Senhor Jesus, era para um ladrão, por nome de Barrabás. Esse ladrão era bem mais alto que o Senhor Jesus, então a cruz era bem maior. Não houve tempo de fazer a cruz para o Senhor Jesus naquele dia, porque foi muito rápido. Então usou a cruz que era para Barrabás para o Senhor Jesus. E foi perguntado ao povo: o que vocês querem que faça com Barrabás? Solte. E com o Senhor Jesus? Crucifica. A primeira prego que foi pregado ali na mão, no pé de Jesus, na mão, foi tranquilo. Mas para pregar a outra mão na cruz, no prego, teve que deslocar o braço do Senhor Jesus. Quando levantou aquela arte e socou ela dentro do buraco, o corpo do Senhor Jesus fez isso. E agora eu vou ter que colocar aquele corpo. Um ladrão estão zombando, o povo estão zombando. O estudo vai dizer que o Senhor Jesus ali, ele busca força, ele consegue trazer o corpo, e os seus olhos conseguiu voltar. Algo que me chama muita atenção, que a minha irmã Lucília, domingo passado, no nosso estudo bíblico aqui, dizia sobre a morte de Jesus. Quem é que matou Jesus? Foi os soldados que mataram? Não foi os soldados, não foi os romanos, nem a morte o matou, porque a morte chegou perto dele, e a morte olhava para ele, mas não tinha coragem de matar.
E o Senhor Jesus vai dizendo para a morte: me mata, me tira desse sofrimento, me mata. Eu aqui, a morte olhava e não matava. Acredito eu, são minhas palavras, meu entendimento, interpretação, que a morte pensou: vou colocar a mão na boca, sufocar ele. Só que ela não podia fazer isso, porque na boca de Jesus não saiu nenhuma palavra torpe. Nos órgãos genitais também ela poderia, pensou, mas também o Senhor Jesus, ele não usou, ele não tinha nenhum pecado. De todas as formas que ela pensou em atacar, Jesus não tinha pecado. E Jesus ele consegue, ao olhar outra vez e fala: Pai, quando ele olha para o Pai, o Senhor Deus está assim nessa condição. O próprio Deus não teve coragem de olhar para ele, porque o sofrimento era muito grande. Senão Deus poderia tirar ele daquele sofrimento, e aí nós íamos perder. O próprio Deus ia perder. É por isso que Deus ele vira as costas. Aí Jesus ele começa a falar em língua diferente, em aramaico, nos dizendo: Eli, Eli, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E quando Jesus ele olha ao redor dele, ele vê toda a igreja dele, ele vê seus discípulos reunidos ali, sem poder fazer nada. Aí ele pega e volta a falar com Deus: Pai, e olha também para a morte, já que você não fraca, você não consegue me matar. Ele olha para Deus e fala: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Hoje nós rendemos graça ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque pela tua grande e infinita misericórdia nós podemos hoje ler a palavra, entender, buscar conhecimento, entendimento e entender o grande sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para cada um de nós. E nós não podemos, meus irmãos, perder o tempo, a oportunidade de estar aqui na casa de Deus. Todo momento que nós devemos estar aqui, está ligado com Deus, prestando atenção para você aprender. E quando você não presta atenção, você dá brecha. É igual o ladrão da esquerda, ele deu brecha. O diabo entrou e começou a perturbar Jesus, dizendo assim: se você é Cristo, desce da cruz, salva-te mesmo e salva nós também. Momento como este aqui dentro da igreja, o inimigo entra em você sem você perceber e te leva lá para fora para ficar contando